Beleza, vamos nessa? Beleza, IB? Valendo? Então vamos nessa, tá aqui, na hora que quiser, valendo. É isso, dale com você, sejam todos bem-vindos, sejam todos bem-vindas. Professor Cláudio Feitosa, de Direito Administrativo, já na área aqui, junto com o pessoal do IB. Começa o nosso curso de Direito Administrativo, normalmente matérias presentes nos editais de um modo geral, e os pontos tratados nesse curso também servirão para outros. Você vai perceber, olhar para os editais que estão surgindo, perceber muito costumeiramente essas matérias abordadas nesse curso servirão também para todos os outros, tá? Embora a gente vai ter aqui uma pegada mais para nossa banca, tá? Hoje a gente vai fazer algumas questões propriamente ditas, mas também fazer uma abordagem teórica. E antes de passar para essa parte mais do conteúdo do edital, vai lembrar alguns tópicos, vai lembrar alguns pontos. Bom, então, como eu dizia, ó, a gente vai tratar de assuntos do direito administrativo, é a matéria que eu leciono, a matéria que eu advogo aqui em Fortaleza, diversos cursos preparatórios presenciais e também online, e para o interior do Estado, a oportunidade, né, a honra de fazer parte do time do IB com curso, certamente o curso interior com mais aprovação. Estamos juntos desde finalzinho de 2021, e aí já alguns concursos já lecionando exatamente assim, nessa modalidade online, e, claro, com alguns êxitos, com aprovações, concursos, Ceará afora. Deixa eu destacar, então, aqui, ó, uns pontos dos quais a gente vai abordar inicialmente, assim, ó. Primeiro, regime jurídico administrativo. Regime jurídico administrativo. Esse nome, essa expressão, RJA, né, Regime Jurídico Administrativo, a gente dá para o jeito do poder público de exercer suas atividades, né? Um jeito muito característico, bem diferente do que tem a área privada, para exercer também as suas atividades. São dois mundos, né? A área pública e a área privada. E a área pública, gente, tem esse jeito de exercer suas atividades, que é o tal do regime jurídico administrativo. Para usar aqui o juridiquês, a gente pode dizer que é um conjunto de regras e princípios que caracterizam o jeito da administração, que caracterizam a forma de atuação da administração, que caracterizam a forma de atuação da administração pública. Vou chamar aqui de AP, tá? Da administração pública. E é isso que o direito administrativo se preocupa, ele vai estudar exatamente esse jeito característico do poder público exercer suas atividades. Agora, veja só, você está percebendo que esse regime jurídico administrativo, nesse card, nessa arte, está aqui, ó, sustentado por duas pilastras, né? E cada pilastra dessa é um fundamento que sustenta o regime jurídico administrativo. Dizendo de outra forma, guarda essa ideia aqui, ó, princípio da supremacia do interesse público frente ao particular. O interesse público, o interesse do grupo, deve prevalecer sobre o grupo de alguém especificamente. O interesse social é mais forte do que de alguém especialmente determinada. Princípio da supremacia, olha só, da superioridade do interesse público frente ao interesse particular. E para fazer valer essa ideia, o poder público, a APO, a administração pública, tem isso aqui, prerrogativas. O que são prerrogativas, Clóvis? São privilégios. Privilégios. Prerrogativas, também chamadas de privilégios. Tá? Então, quando se diz que o poder público ele age com superioridade, é porque ele está valendo o quê? O interesse público frente ao interesse particular. Então, por exemplo, se o poder público percebe que determinado mercearia, determinado mercantil, vende um produto vencido, pode ou não a vigilância sanitária chegar lá e apreender o produto? Pode. Pode até mesmo que fechar o estabelecimento, não é verdade? Porque o interesse público de não ser prejudicado em sua saúde, ele é mais forte do que o interesse do dono de comercializar de qualquer jeito produtos vencidos ou nocivos à saúde. Agora, quem vai cuidar de ir aprender a mercadoria? Quem vai cuidar de, eventualmente, fechar o estabelecimento? Não vai ser nenhum de nós particulares. Vai ser quem? A AP,
a administração pública, o que a gente conhece como poder público, né? Então, o poder público, ele age com superioridade frente a nós particulares, podendo, por exemplo, fechar os nossos estabelecimentos se a atividade ali desenvolvida prejudica o interesse social, o interesse público. Isso significa que ele tem privilégios, vantagens. Agora, veja de outra parte. Vantagens, sim, mas não significa que o poder público pode gerenciar suas atividades de qualquer jeito. E não pode, porque o poder público administra algo que não lhe pertence. Como assim, Clóvis? Veja a outra pilastra agora, ó. Princípio da indisponibilidade do interesse público pela administração. Aqui é um palavreado mais jurídico, né, para quem não está ainda acostumado, mas significa o seguinte, ó, o que está à minha disposição, o que é meu, está à minha disposição. E, portanto, se está à minha disposição, eu decido o que fazer. Então, se eu sou o dono de um estabelecimento, agora, sou o dono do mercadinho, eu decido quem vai trabalhar comigo, eu decido quem eu vou contratar, eu decido quem serão meus fornecedores. Não é assim na área privada? Mas na área pública não acontece isso. Por quê? Porque o interesse público, ó, não está à disposição da administração. O interesse público não tem dono. A administração não é dona do interesse coletivo. E por isso ela não pode agir de qualquer jeito se um órgão deseja contratar pessoas. O dono do mercadinho, porque é dono do que administra, ele contrata quem desejar, o negócio é dele, mas o órgão público, não. Ele não pode sair contratando assim aleatoriamente. Tem que fazer o quê? Tem que fazer concurso. Na hora de fazer negócios, tem que fazer o quê? Tem que fazer licitação. Percebe? O poder público cumpre, então, uma série de limitações. Coloca aqui, ó. Sujeições é a mesma coisa. Sujeições é a mesma coisa que limitações, que só o poder público deve cumprir, que só o poder público se submete. Então, se de um lado o poder público age com privilégios que nós não temos, por conta dessa ideia aqui, ó, essa pilastra, de outra parte, sustentando a coisa, ele também se submete a limitações próprias, específicas. Não pode sair contratando qualquer pessoa por conta desse princípio. Gente, moral da história. O regime jurídico administrativo, lembra? Que é o jeito característico da AP, da administração pública, ele é marcado por duas ideias: o princípio da supremacia e o princípio da indisponibilidade. No princípio da supremacia, o poder público age com superioridade, ó, uma relação que se diz verticalizada, é o poder público e nós, administrados, e na indisponibilidade, o poder público se prende a uma série de limitações. Tranquilo? Então, veja, a partir disso, uma questão já de concurso que tocou nesse ponto, ó. Vou puxar aqui, opa, nossa primeira questão, nossas primeiras questões. Gabarito, vamos gabaritar juntos, hein? Qual a resposta você daria para essa questão? O regime jurídico administrativo, você lembra lá, o jeito do poder público de exercer suas atividades, caracteriza-se, letra A, pela relação de horizontalidade entre os estados administrados. É uma relação de horizontalidade? Não é. É uma relação de verticalidade. Porque o poder público não está no mesmo nível do particular, ele está com supremacia. Letra B, pela prevalência da autonomia da vontade do indivíduo. Não, a administração pública não pode fazer o que der na telha, como acontece com os indivíduos. Ela só pode fazer cumprindo aquelas restrições. Falso, a letra B. E a resposta, C ou D? Letra C diz, pela aplicação preponderante das normas de direito privado. Falso. Aqui o direito administrativo, ele é um galho do direito público, é um ramo do direito público, que é a parte do direito que se preocupa em estudar as relações do Estado. O direito privado, ele vai estudar as relações entre indivíduos, como o direito de família,
casamento, separação, são dois indivíduos aí. Aí é o direito privado. O direito público vai se preocupar com as atuações em que o Estado realiza. Por isso, gabarita comigo, você sabe, resposta letra D de Dali, em que diz, pelas prerrogativas, lembra lá, e sujeições a que se submete a administração pública. Joinha, joinha. Primeira questão, então, letra D. Beleza? Como é que estamos aqui? Primeira, letra D. Veja mais, ó. Agora uma questão da nossa banca. Segunda questão. No que se refere aos princípios do direito administrativo, julgue os itens que se segue. Item 1. A supremacia do interesse público sobre o privado cria uma desigualdade jurídica entre a administração e os administrados. Certo ou errado? Está correto. A supremacia cria uma relação de desigualdade. Por quê? Eles não estão igualmente no mesmo nível. É aquela mesma ideia, eles estão numa relação de desigualdade. É o poder público aqui representado, agindo com vantagens, frente a nós, ó, administrados. Então, item 1, vale. Item 2, entre os princípios que regem o direito administrativo, pode-se destacar o de que o interesse público e o interesse privado devem ser equivalentes. Mais uma vez, a mesma ideia. Não estão no mesmo patamar, não são equivalentes. Falso, muito falso, assertiva. E o item 3, o princípio da indisponibilidade do interesse público é um princípio explícito e está previsto no artigo 37 da Constituição. Está falso, assertiva, gabarita comigo, a segunda, ó, é aqui, letra A. Agora, fique tranquilo, porque a gente vai visualizar um pouco mais agora o que é essa história de princípios administrativos explícitos e princípios implícitos, tá? Então, para a gente avançar na parte teórica, deixa eu botar aqui para vocês. E aí, tranquilo até aqui? Aí eu preciso agora do feedback de vocês. Como é que tá? Tranquilo? Mais ou menos? Segue? Volta? Tranquilo, joinha, beleza, Ângela. Jandira Mendonça, mais ou menos, Nayane, beleza. Fique tranquila, Nayane, que a gente vai recapitular essa ideia, né? E aí, e com o andar do ponto, vai ficar mais claro, eventualmente, algum outro que não tenha ficado nesse momento, tá? Jandira de Catarina, Ceará, beleza. Então, vamos nessa. Deixa eu puxar aqui logo, então, essa outra parte teórica, continuando aqui, ó, em que a gente vai falar um pouco mais sobre esses princípios administrativos. Veja só. Vou voltar aqui para a parte teórica. Veja só. A partir de agora, a gente vai começar a estudar os princípios administrativos. Os princípios chamados princípios básicos. Princípios administrativos. E veja, os princípios, eles podem estar previstos na Constituição Federal, você sabe, a norma mais importante, ou nas leis, de modo expresso, que é quando o princípio está escrito na Constituição ou na lei, e também pode ser um princípio implícito. Eita, Cláudio, já vi isso mesmo, já li sobre isso, mas nunca ficou claro. Como assim? Princípio expresso é aquele que você, quando lê a Constituição, a lei, está lá, você consegue visualizá-lo, lê-lo mesmo, está lá escrito. Expresso é o mesmo que princípio escrito. E os princípios administrativos também podem ser não escritos, chamados de implícitos. Para ficar melhor, eu peguei aqui, como você está vendo, um pedacinho, um trecho da Constituição Federal. E vou lá nesse artigo 37, que a questão há pouco fez referência, né? Falando da indisponibilidade que estava expresso nesse artigo 37. Pois é, ó, eu estou no artigo 37 da Constituição Federal. E veja o que a Constituição diz.
A administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, do Distrito Federal, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios da... Aí vai citar, ó, consigo lê-lo, estão escritos. Então, sem dúvida alguma, esses princípios são exemplos de princípios expressos. E se você observar, e aqui dois pontos importantes, logo o primeiro, observando, nós temos então aqui, ó, os 5 princípios expressos no artigo 37 da Constituição, que se a gente pegar a inicial de cada um deles, aparece o mnemônico mais famoso do direito administrativo, o bom e velho LIMP. Olha aí. LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, daqui para frente, sempre que a gente falar de LIMP, a gente está falando do quinteto da Constituição, isto é, princípios que estão expressos na Constituição, da legalidade, até chegar ao princípio da eficiência, tá? E o princípio implícito? Me dá um exemplo. Do 2. Lembra do princípio da supremacia e o princípio da indisponibilidade? Você pode ler a Constituição de cabo a rabo, indo e voltando, e você não vai encontrar escrito esses dois princípios. Ou seja, exemplo de princípio implícito, a gente pode colocar o princípio da supremacia, o princípio da indisponibilidade, aqueles dois princípios que eu fazia referência agora, ó. Esses dois princípios aqui, embora sejam importantíssimos do direito administrativo todinho, a Constituição, em nenhum momento você vai encontrar ele escrito. São exemplos de princípios implícitos. Beleza? Além disso, traz para cá, a gente encontra também outros princípios, agora saindo da Constituição, tá? Observando as leis. E eu peguei essa lei porque ela está prevista no seu edital. Essa lei aqui, Lei 9784 de 99, é a Lei de Processo Administrativo. Lei de Processo Administrativo. E ela tem outros princípios, além do LIMP, ou outros diferentes do LIMP. Essa aqui é a Lei de Processo. Lei de Processo Administrativo, LPA. Vamos nessa? Olha agora, ó. A administração pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da... Aí lá vai. Legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, um monte, né? Moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Não sei se você estava contando, mas são 11 princípios que estão o quê? Implícitos ou expressos? Expressos. Estão aqui, recortando o artigo 2º, a gente consegue ler, portanto, são princípios expressos. E, Clóvis, eles podem perguntar, segundo a Lei 9784, o princípio X está expresso? Marque nas opções abaixo quais dessas estão expressos na lei de processo. Podem perguntar assim? Podem. E perguntam. Então, para memorizar logo quais são esses princípios, veja esse card aqui, ó. Nele, a gente tem exatamente os 11 princípios. Então, nós sabemos do LIMP, para lembrar dos 5 principais princípios, assim, em termos de prova, né? E para lembrar desses aqui, veja se essa frase ajuda. Fácil, ó. Fácil ser MPM. MPM. Olha aí. Aí vai aparecer um monte. Deixa eu tentar ampliar aqui. Finalidade. Aqueles princípios todos lidos, ó.
Percebe que tem vários princípios além do LIMP. Então, o LIMP, os 5 princípios ditos há pouco expressos na Constituição, jamais de mencionar que são os únicos. São exemplos de princípios escritos na Constituição, mas existem vários outros princípios. Basta mudar a lei. Se a gente sair dessa lei aqui e for para a lei de licitação, que também está previsto no nosso edital, nós vamos encontrar outros princípios. Mas vamos por partes, vamos com calma, mais na frente a gente destaca exatamente esses outros princípios, tá? Então, o que a gente sabe até agora? A gente já sabe que o jeito do poder público exercer sua atividade é chamado de RJA, e que esse regime jurídico administrativo é fundamentado nessas duas ideias que sustentam essas duas pilastras, esses dois princípios, que os princípios eu posso encontrar na Constituição ou na legislação, de modo escrito ou de modo implícito. Se eu for na Constituição Federal, vou encontrar esses 5 princípios, chamado pelo mnemônico, né, do LIMP, pelos concurseiros, e há outros princípios, inclusive implícitos. Mas não tem jeito, o nosso ponto de partida é mesmo começar pelo LIMP, porque os outros princípios, eles aparecerão durante as aulas. Quando a gente mudar de um assunto mais específico, irão aparecer outros princípios. Então, hoje, o nosso objetivo é estudar exatamente a ideia principal desses 5 princípios. Mas antes disso, lembra que eu disse que tinha 2 coisas para mencionar aqui nesse artigo? Primeiro, os 5 princípios. Segundo, é que sempre que falar quem deve obedecer os princípios, você vai dizer assim, ó, quem deve, observação, quem deve obedecer os princípios? Quem deve obedecer os princípios? E aí você vai colocar e vai lembrar exatamente como diz a Constituição, ó, administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes, da União, que é a área federal, dos estados, do DF e dos municípios. Então, só todo mundo, toda a área pública deve observar os princípios. Toda a área pública, toda a administração pública deve obediência aos princípios. E aí, gente, qualquer questão que diga, ó, os municípios devem observar, os estados não, ou como eles mais até fazem, o contrário. Estados têm que observar princípios, mas municípios não, muito falso. Ou então, que a administração direta precisa, a indireta, não, é falso. Toda a área pública deve obedecer, então, os princípios administrativos. Veja por tabela exatamente o que diz essa questão aqui, ó. Observe só. As afirmações abaixo estão relacionadas à obrigatoriedade de obediência dos princípios constitucionais pela administração pública. Vai colocar 3 assertivos e perguntar qual correta. Item 1. Os princípios devem ser obedecidos pela administração de quaisquer poderes. Certo ou errado? Certo. Correto. Item 2. A obrigatoriedade de obediência destina-se à administração direta, não alcançando as empresas públicas. Opa, é a administração direta e toda a administração indireta. E quem faz parte da administração chamada indireta? Eu tenho as fundações, as autarquias, as sociedades de economia mista e as empresas públicas. Fundação, para lembrar, ó, quem faz parte da administração direta, fase, fundação, autarquia, sociedade de economia mista e empresa pública. Deixa eu dar um exemplo de cada. O IBGE é uma fundação. Tem que respeitar os princípios? Com certeza.
E esses 4 compõem, como a gente já sabe, a administração indireta, né? Exemplo de autarquia, UFC. Sociedade de Economia Mista, Banco do Brasil. Exemplo de empresa pública, Correios. Então, para citar alguns de todos os vários entes. Então, a obrigatoriedade de obediência destinada à administração direta, não alcançando. Quis deixar de fora alguém da área pública, você já sabe, tá? Falso, muito falso, item 2. Item 3. Todas as entidades estatais, União, Estados, DF, municípios, devem obediência àqueles princípios. Certo ou errado? Certo. Deve obediência, sim, aos princípios previstos na Constituição. Então, gabarita comigo, itens 1 e 3, resposta da terceira questão, letra B. Joia? Dúvidas? Manda para a gente. Dúvidas até aqui sobre os princípios? Essa história de expressos ou implícitos? Beleza? Valeu, Ângela. Tranquilo, deu para entender. Então, segue. Porque no próximo passo, a gente vai começar, então, show, a gente vai começar, então, a perceber o que significa cada um dos princípios. Eu sempre gosto de comparar os princípios como protocolos, ou seja, regras que o poder público tem que cumprir. Cada um deles tem uma forma determina uma forma de agir da administração. Então, meio que como protocolos, para usar uma expressão ainda, né, que se fala, são normas que estabelecem como toda a área pública deve agir. Bom, o que a gente vai fazer agora? Vou colocar aqui um quadro em que traz, claro, o resumo de cada uma dessas ideias, desses protocolos, desses princípios. De olho na tela, ó. Deixa eu pegar aqui para vocês. Está aqui, ó. Essa tabelinha, ela resume as principais ideias, trechos, frases que as questões gostam muito de citá-las e misturá-las com outros princípios. Então, se a gente compreender e depois memorizar o que está dito nessa tabelinha, a gente vai fazer frente, a gente vai enfrentar um monte de questão e vai fazer o gabarito sorrir. Esse é o objetivo, tá? Então, veja, ó. Aqui desse lado, os princípios, o LIMP, princípios administrativos, beleza. E de outra parte, aqui, ó. E desse lado, o que ele significa para a administração pública, para os agentes públicos. Fechado? Então, por exemplo, princípio da legalidade. Princípio da legalidade. Ele quer dizer, administração, você só pode fazer o que a lei diz. Você só pode fazer o que a lei, o que a lei determina. Você não pode fazer outra coisa a não ser aquilo que esteja previsto em lei. Então, pelo princípio da legalidade, você, servidor de Catarina, só vai poder fazer o que a lei diz, o que a lei determina que seja feito. Ah, Clóvis, eu estou lendo aqui a lei não fala nada sobre o que eu devo fazer. Então, o que é que você fala? Bom, se a lei não fala nada sobre o que eu devo fazer, significa que eu não irei realizar, não farei. Por quê? Só posso fazer o que a lei diz. Se a lei não diz, então significa que eu não deva fazer. Tranquilo? Essa é a legalidade para você na condição de servidor. Não confundir com a legalidade que você tem na sua área, no seu dia a dia.
na condição de particular. Porque nós, gente, na condição de particulares, nós podemos fazer tudo, desde que não esteja proibido. Podemos decidir sobre as nossas próprias coisas, vendê-las, transacioná-las, realizar contratos do jeito que nós decidimos aqui. E tudo estará perfeito, desde que não esteja proibido. Olha como é diferente a lei para os indivíduos, para a lei para o servidor, para o agente público. Por quê? Ele só pode fazer o que a lei diz, o que a lei determina ou autoriza. Olha o próximo princípio. Princípio da impessoalidade. O que quer dizer esse princípio? Ele busca a finalidade pública. Por que ele diz isso? Porque quando você for servidor, a ideia qual é, hein? Que deveria ser, a gente sabe, infelizmente, Brasil adentro, as coisas não acontecem como deveriam ser. E o direito, ele estuda isso, o que deveria ser, não o que é. Né? O que deveria ser, é norma, o que deveria ser, mas a gente sabe. Infelizmente, ainda não é assim, né? Mas vamos lá, para fins de prova, pronto. Buscar finalidade pública significa que você, servidor, deve praticar atos não para satisfazer em finalidade privada, pessoal. Os seus atos deverão buscar sempre o interesse público, não interesse particular. Por falar nisso, você deve tratar as pessoas do outro lado do balcão que você atender com isonomia. O que é isonomia, Clóvis? É com igualdade. Tratar as pessoas com igualdade. E, por fim, não pode o gestor pegar carona nas coisas do poder público como se ele fosse o autor da obra, o autor do serviço. Eu sei que acontece muito isso, muito, em várias cidades, aqui mesmo em Fortaleza, às vezes o Estado, o prefeito, o gestor, querem ser o dono da coisa pública. Não pode, porque o que ele administra não lhe pertence. Por isso que é vedado a promoção pessoal. Na hora de divulgar uma obra, por exemplo, ele vai constar apenas ali, deverá a divulgação ser apenas para orientar, para informar. Não deve nem constar nomes, nem símbolos, nem imagens que caracterizem promoção pessoal. Eu me recordo, fazendo um parêntese e dando exemplo, de uma cidade no interior do Ceará, em que na praça foi oferecido Wi-Fi de graça. Wi-Fi. Aí, para ter acesso ao Wi-Fi na pracinha, é só na pracinha, para ter o acesso de graça no Wi-Fi, isso já faz um tempo, o Wi-Fi na pracinha, era preciso botar uma senha. E sabe qual foi o nome da senha que o gestor, o local, pensou? É o nome da prefeita. E tinha que colocar o nome da prefeita. Percebe que essa decisão, ela está querendo fazer com que a coisa pública seja uma continuação dos seus próprios interesses? Pois é, fazendo assim, ele está violando esse princípio da impessoalidade. Beleza? Puxa o próximo, princípio da moralidade. E esse princípio da moralidade, praticar os atos com honestidade, respeitando os costumes e a boa-fé dos administrados. Como é isso, Clóvis? Não basta fazer o que a lei diz. É preciso, além de cumprir a lei, optar por aquelas decisões que estejam de acordo com a ética, com a honestidade. Eu acho até dei esse exemplo na aula inaugural, mas veja só, se o poder público, no momento de crise hídrica, faltando água, decide contratar uma dupla famosa para fazer a festa da cidade, claro, todo mundo gosta das festas, né? Só que quando o prefeito, com dinheiro público, no momento de crise hídrica, contrata a dupla sertaneja, ele está abrindo mão de comprar o essencial para comprar o que não é essencial ou tão essencial assim. E essa decisão, embora seja legal, a lei permite que o prefeito contrate para fazer inaugurações, festas da padroeira, exposição, né? Está até tendo nesse momento, eu acho que o forricó, coisas do tipo, acontece, só que, nesse contexto, optar por essa decisão é legal, mas é imoral. Então, não basta fazer o que a lei diz, é preciso também cumprir a honestidade, cumprir os costumes e respeitar a boa-fé das pessoas. Olha o próximo, então veja, ó,
cada princípio desse dá uma dimensão para a administração. Vê se está tudo certo. O primeiro deles, princípio da legalidade. Só fazer o que a lei diz. Só fazer o que a lei manda. Princípio da impessoalidade. Não pode o gestor tratar as pessoas com desigualdade. Deve tratá-las não com subjetivismos. Tratar com perseguição esse e com simpatia aquele. Agindo assim, eu não estou tratando com isonomia. E a impessoalidade exige isso do agente. Tratar com igualdade. Além disso, não deve o gestor deixar a marca na coisa pública, por razões claras. Se é pública, não pertence nem mesmo ao gestor. Moralidade. Não, a lei te dá o poder para fazer decisões. E a moral te dá o pudor para fazer as escolhas mais adequadas, com o senso da honestidade, respeitando os costumes. É preciso também, próximo princípio, princípio da publicidade. E esse princípio aqui, ele vai estabelecer que o poder público deve, publicidade, deve divulgar o que acontece na administração. Se a administração é pública, ao público, às pessoas, é dado sim o direito de saber o que acontece lá dentro. Além disso, se existe concurso, as pessoas, não serão apenas algumas pessoas que terão conhecimento daquela seleção. Divulga, porque não se sabe com precisão quem serão os potenciais interessados. E essa informação pública não é privilegiada para ser dada para alguns. Aliás, a maioria das informações na área pública tem esse sentido de se divulgar ao público, porque, em última medida, somos nós que bancamos o funcionamento da gestão pública. Então, o princípio da publicidade traz essa ideia, é preciso divulgar, informar sobre a atuação às pessoas, aos administrados, para que haja, olha essa expressão, transparência e controle. A gente só vai poder combater, controlar um ato se for divulgado. É ou não é? Se os caras não divulgam, como a gente vai saber se ele acertou ou errou? Como a gente vai saber se o gestor cumpriu a impessoalidade, se não divulgar? Então, o princípio da publicidade ele é importante porque ele é um instrumento pelo qual se demonstra que os outros princípios foram cumpridos. Além disso, eu tenho o princípio da eficiência. Princípio da eficiência, que vai trazer aqui para a administração, princípio da eficiência, exigir que a administração, antes de qualquer coisa, planeje suas ações. Uma coisa que não é planejada tende a ser, desde o início, ineficiente. É ou não é? Acontece até com as nossas próprias atividades. Imagina com o poder público. Então, ser eficiente é, antes de tudo, gestor, planejar. É preciso planejar. E uma vez planejado, mãos à massa. É preciso, então, mãos à obra. É preciso, então, executá-la com rapidez. Aquilo que é lento, moroso, demorado, é tudo menos eficiente. Então, é preciso agir na medida possível da rapidez e fazer o serviço completo. Esse é o sentido de falar de perfeição. Fazer o serviço acabado, finalizar o serviço, não fazer pela metade. E acontece muito isso, né? De obras ficarem pela metade, isso é ineficiência. E fazer com rendimento. Rendimento significa fazer mais com menos. Porque se tiver todo o dinheiro do mundo, assim é fácil ser eficiente. Mas é o contrário. O orçamento público é um cobertor curto. É preciso, então, dosar para que se faça mais com menos. Então, sempre se falar, poder público tem que fazer o que a lei diz, legalidade. Poder público tem que tratar as pessoas sem discriminação ou favoritismos. Isso é a ideia, uma das impessoalidades. Deve agir também com honestidade. Essa ideia da probidade, muito ligada à moralidade. Deve o poder público divulgar, informar o que acontece. Publicidade. Por sua vez, é preciso realizar suas ações, que seja a elaboração da política pública da saúde, como é que vai funcionar os postos de saúde, como serão os remédios, qual será a etapa de plantão dos médicos, que dias eles estarão, e etc.,
até a coisa mais simples, de fazer uma pavimentação de uma rua, que tem um certo fluxo de bicicleta, moto, carro. Se eu faço, por exemplo, planejamento da Avenida Matriz, com lentidão, imagina o transtorno que isso gera. Mais buraco, poeira, não fica pronto nunca, é ou não é? Se eu faço o serviço pela metade, cadê a sinalização? É para dobrar ou não pode dobrar ali? Tem que fazer a sinalização. E não vai colocar também um asfalto que na próxima chuva esfarela. A gente chama aqui em Fortaleza, que é só o que tem, asfalto sorrisal, né? Dá uma chuvinha, o bicho dissolve. Tem que fazer depois tudo de novo. Pois que o poder público comprou asfalto bom, mas também não precisa ser o asfalto da NASA, que é o mais caro, que não dá. Fazer mais com menos. E isso é ser eficiente, né? Sobrepesar exatamente esses interesses. Tranquilo? Essa é a ideia essencial do LIMP. Essa é a ideia essencial do LIMP. Deixa eu voltar aqui para vocês. Tem como ampliar mais os princípios? Eu consigo ler? Rapaz, vou ampliar de novo, já já, viu? Suderlândia. Tranquilo? E aí? Beleza? Eu vou ampliar de novo a tabelinha ali. Nosso oráculo dos princípios. Se a gente precisar sempre voltar, contextualizado. Valeu, Ângela. Vamos agora para as questões, porque aí a gente vai perceber como a nossa banca e as outras parecidas gostam de cobrar esse princípio. De um modo geral, gente, eles vão colocar lá uma ideia e vão perguntar qual é o princípio da sustentação dessa ideia. Eles vão colocar uma ideia e vão associar a de um outro princípio, cruzar. Tipo dizer assim, a ideia de que o poder público deve divulgar, informar os contratos é o princípio da impessoalidade. Opa, não. É o princípio da publicidade, tá? Vou puxar aqui as questões, vou primeiro ampliar a tabelinha, tá? Vou ampliar a tabelinha, lembrando que no material de vocês tem um resumo, né? E aí mais trabalhado de cada um desses princípios. Deixa eu ampliar aqui. Olha aí, ficou melhor, né? Dá para ver até as falhazinhas agora, mais ainda, aqui na hora de pintar. Beleza? Tá aí. Melhor, né? Mais contextualizar, tá aí, ampliado. Cada uma ideia de cada desses princípios. Mas vamos fazer mais. Agora vamos para o treino. Bora pegar aqui as questões que tratam desse assunto. Quarta questão? É sim, hein? Quarta questão, Consulpan, Prefeitura de Nova Olinda, cobrou assim, ó. O servidor que praticar algum tipo de ato inconcesso, eita palavrinha, hein? O servidor que praticar algum tipo de ato inconcesso pode vir a ser demitido, tendo em vista que todas as ações da administração têm que estar em conformidade com os princípios da... A questão todinha girava também em saber o que é o tal do inconsenso. É ou não é? O servidor que praticar um tipo de ato proibido. Opa, Clóvis. Um tipo de ato proibido, se é proibido, é por lei. É isso aí. Então, se ele praticar um tipo de ato em que a lei não autoriza que ele faça, é um ato inconcesso. É um ato proibido. Confesso para vocês que não é muito comum, nem mesmo a Consulpan, utilizar essa expressão, mas, pela dúvida, vale até para outras provas também. Então, fazer algo que a lei não permite é algo inconcesso. Portanto, se eu pratico esses atos, posso sofrer consequências. E porque estou violando o princípio da legalidade. Princípio da legalidade. Beleza? Então, fica da questão.
só pode fazer o que a lei diz, só pode fazer o que a lei manda. Fazer atos proibidos significa ferir. Se está proibido é por lei. Ferir o princípio da legalidade. Beleza? Puxa a próxima. Questão 5. Questão 5, coloca no chat qual a sua resposta, sem problemas de errar. Aliás, quando a gente erra, a gente não esquece mais de jeito nenhum a questão. Quinta questão. Coloca aí no chat qual a sua resposta. O prefeito municipal passou a exibir nas placas de todas as obras públicas a indicação: Governo Totonho Filho. Assim agindo, o prefeito, o governante, ofendeu o princípio público conhecido como letra A, moralidade, letra B, impessoalidade, letra C, autotutela, letra D, publicidade. Qual a sua resposta? Impessoalidade. O que mais? Coloca aí, gente. Resposta. A, B, C ou D? É muito comum nesse tipo de questão, ó. Olha assim, rapaz, Totonho Filho, nas obras públicas. Alguns bons acham que poderiam ser também a moralidade, ou poderia ser a publicidade, né? Especialmente a publicidade. Letra D, Suderlânia, publicidade, Nairton, vamos lá. A resposta é o princípio da impessoalidade. Sabe por quê? Porque a publicidade é violada quando não há divulgação. Nesse caso, houve divulgação. Só que o prefeito, gaiato que só, ele quis pegar carona na obra, fazendo alusão a si próprio. Ocorrendo o quê? A promoção pessoal. A promoção pessoal é exatamente essas ações que a gente conhece, em que o gestor quer pegar carona na coisa como se fosse ele mesmo, o dono da coisa. Então, esse tipo de ação não é a publicidade, porque houve divulgação, percebe? Houve a divulgação. O problema é pessoalizar. Eles querem ser o dono da coisa. Por isso, gabarita comigo, resposta, questão aqui já bem padrão, já repetido, princípio da impessoalidade. O princípio que é violado aqui é o princípio, letra B, muito bom, da impessoalidade. Joia! Tudo certo? Deixa eu puxar a próxima. Questão 6. Constitui pressuposto, vamos de 6. Constitui pressuposto de validade todo ato da administração pública, que deve obedecer não somente à lei jurídica, mas também a padrões éticos. Opa, Cláudio, está entregando aqui o ouro, hein? Ó, padrões éticos que devem ser estabelecidos em cada instituição. A qual princípio administrativo essa afirmação se refere? Padrões éticos. Qual o princípio? Bom, falou de honestidade, éticos, probidade, costumes. Gabarita comigo, sexta letra C. Sexta letra C. Por quê? Porque lá na nossa tabelinha, lá no nosso oráculo, digamos assim, aqui ela, ó, moralidade tem a ver com honestidade. Honestidade tem a ver com o quê? Comportamento ético. Beleza? Então, a questão entregou ouro quando citou aqui padrões éticos. Sexta questão. Consulpan, também concurso municipal Nova Olinda. Está aí, letra C. Puxa a próxima. 7. Questão 7. Todo cidadão tem o direito de conhecer as informações que a administração possua a seu respeito. Conhecer as informações, ó. E as que dizem respeito ao bem-estar da coletividade. Sobre qual princípio trata essa informação? Pronto. Da mesma forma, ó, olhei para a questão, já destaquei a expressão que caracteriza demais esse princípio, que, por sua vez, seria o princípio, ó, traz para cá, informar, ó,
Divulgar é o princípio da... Aí, Major, princípio da publicidade. Então, o direito das pessoas terem informações delas mesmas, em que o poder público tem, né, conhecimento de nós, tem os nossos dados, ou conhecimento de dados públicos. Tem que revelar, como regra, esses dados se revela o princípio da publicidade. 7, gabarita comigo, letra B. 8. O princípio constitucional da eficiência vincula-se à noção da administração, questão boa. Qual é a ideia? A eficiência se vincula, se associa a que ideia de administração? Bom, essa questão eu coloquei de propósito para a gente lembrar de uma historinha ligada à eficiência. A eficiência, quando saiu a Constituição, gente, ele não estava expresso. O princípio da eficiência caiu agora, há 15 dias, num concurso da UFPI, Universidade Federal do Piauí, uma questão exatamente assim. Qual o princípio que não estava na Constituição quando ela foi feita e que foi inserido posteriormente? E esse princípio da eficiência. Então, de 88, 1988, ano da Constituição, 89, 91, 95, até 1998, o princípio da eficiência era um princípio implícito. Era um princípio implícito. Só que a Constituição foi mudada, foi emendada, foi reformada. E aí fizeram o quê? Pegaram o princípio da eficiência, que serviu de tanta orientação para essas mudanças, e os caras, na época, decidiram, ó, já que foi tão importante aqui para fazer essas mudanças, vamos escrever esse princípio junto com os demais? Pronto. E fizeram isso, aparecendo, então, o princípio da eficiência de modo posteriormente expresso, explícito. A partir de quando, Clóvis? A partir de 1998, pela emenda constitucional, a mudança ocorreu aqui. Emenda constitucional número 19 de 1998. Vários assuntos que a Constituição era de um jeito, foram, né, vários assuntos profundamente modificados em 98, passando então a ser um princípio explícito. E mais, ó, a partir de 98, nós tivemos, então, a implementação da administração gerencial. Sabe qual era antes a administração aqui? Burocrática. Aí, a partir de 98, gabarita comigo, administração pública gerencial. Ok? Então, em resumo, o princípio da eficiência, que é planejar e executar, não fazia parte do texto de princípio expresso, quando a Constituição saiu lá em 1988. Só veio ser escrito em 1998. Quando foi feita a mudança na Constituição, por essa emenda constitucional, chamada de reforma administrativa, que implementou um novo formato de administração. Agora, deveria ser ainda mais eficiente, parecido com a área privada, chamada de administração gerencial, tá? Então, falou de eficiência, gerencial. Gerencial, eficiência. E, para fechar, nossa última questão diz assim: a proibição da contratação de parentes próximos para ocupar cargo em confiança, conhecido como nepotismo, olha aí, ofende direta e intrinsecamente os seguintes princípios do direito administrativo. Qual a resposta? Coloca para mim no chat. Última questão, né? Quais princípios são violados com o nepotismo? Então, o que é o nepotismo? É colocar nos cargos que não precisa concurso parentes. É colocar nos cargos em comissão, cargos de confiança, parentes. Quando o gestor faz isso, ele viola que princípios? Resposta da 9.
letra D, suave na nave, muito bom, gabarita comigo aqui, ó. Com certeza esses dois princípios são violados. Moralidade, impessoalidade, joinha, joinha, muito bom. Além disso, gente, ó, existe hoje uma decisão do Supremo Tribunal Federal que proíbe o nepotismo, né? Essa decisão é a súmula vinculante número 13. É uma decisão do Supremo Tribunal Federal, tá? Lá de 2006, 2007, que proíbe o nepotismo. E aí o STF, quando elaborou essa decisão, ele citou 4 princípios. Ele citou o princípio da moralidade, ele citou o princípio da impessoalidade, da isonomia, que aí você viu, é um princípio que tem tudo a ver com a impessoalidade, mas o STF se referiu também, e até mesmo, olha que coisa, ao princípio da eficiência. Então, esses 4 princípios são violados quando acontece o nepotismo, tá? Veja que das opções, aqueles que trazem os princípios que foram citados é exatamente a letra D, moralidade e impessoalidade. Beleza? 9, como vocês bem disseram, letra D. Joia, eu vou deixar um pouquinho amarrado essa história de nepotismo, cargos públicos, cargos em comissão, o que é cargo em comissão, o que é cargo efetivo, no ponto para a próxima aula. Por quê? Porque na próxima aula, na próxima quarta, o nosso assunto é exatamente cargos públicos, começar a estudar os agentes públicos e os tipos de cargos. Beleza? Tranquilo? Eu quero, então, agradecer a vocês que estiveram juntos, firmes e fortes, nossa primeira aula de DAD, de Direito Administrativo. Diga aí, Glécia. Beleza? E aí, deixa no ponto, se tiver dúvidas, digita. Deixa no ponto para para a gente voltar na próxima aula, envolvendo exatamente esses próximos assuntos, tá? E aí, vamos combinar o seguinte, dá uma olhadinha no material que foi enviado, né, que você tem acesso, e refaça as questões, essas mesmas questões que eu fiz hoje, deixa no finalzinho o seu material teórico. Tranquilo? No mais, se tiverem dúvidas sobre qualquer ponto, entre em contato com o nosso Instagram, ó. Nosso Instagram é esse aqui. Lá sempre tem questões, comentários, resolução de questões, tá? Ó, Prof. Clóvis Feitosa. Tá aí. Esse é o nosso Instagram, Prof. Clóvis Feitosa. Qualquer dúvida, entre em contato lá, a gente vai interagir. Beleza? Valeu, gente. Estamos juntos. Vamos nessa. Você, servidor. Dale. Valeu, valeu, valeu.